Agora há pouco, uma das pessoas aqui presente veio perguntar: como é que eu faço para começar esta busca da qual se está tratando, da qual se está falando? Esta busca do eu superior, naturalmente. O processo não tem um começo. O processo já vinha acontecendo, o processo aconteceu sempre. É o processo que a gente vive. Então, praticamente, o processo começou quando começou a vida. E parece que a gente realmente não começa esta busca. E parece que a vida toda da gente é uma busca, é a busca. E quando a gente toma consciência dessa busca, então parece que ela começou naquele momento, mas não é assim. Ela já existia sempre. Naquele momento a gente está conscientizando uma outra fase, está conscientizando que tomou consciência. Mas a coisa vinha acontecendo inconscientemente, desde sempre. É tudo uma continuidade, uma sequência. E quando nos parece que a gente tomou consciência e parece então que a busca está começando, é porque naquele momento a gente percebeu o que estava já acontecendo, o que sempre estava acontecendo. As energias superiores, que somos nós, não em outro nível, essas energias superiores atraem o nosso eu consciente, atraem a nossa parte consciente desde o início, muito antes da gente tomar consciência de tudo isso. E a uma certa altura, essa atração é muito forte, é mais forte do que antes, então a gente desperta para o que está acontecendo, mas já vinha acontecendo. Então, como é que faz para começar? Não, é só continuar, porque não começou nada neste momento, é uma continuação. E tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que surge, a partir do momento em que a gente toma consciência de que isso sempre aconteceu, tudo aquilo que surge é em função disso ficar mais claro, sempre. Então, se nós estamos buscando conscientemente, e se de repente passa esse avião e faz barulho, isso faz parte do processo, é sinal que devia haver uma pausa. E a passagem desse avião trouxe essa pausa. Tudo o que acontece é em função do todo. E daí por diante, não existe nada que esteja fora dessa busca. Tudo, qualquer coisa que possa surgir, ela surge dentro do processo. Então o que acontece é que a gente passa a incluir tudo no processo. E antes da gente ter percebido o processo, a gente pensava diferentemente. A gente pensava que o processo era uma coisa e que a vida era outra, mas não é assim. Tudo é uma coisa só. Vocês viram? Até esses aviões que passam fazem parte do processo. As coisas que acontecem na nossa vida fazem parte desse processo.
Aquele dito antigo, segundo o qual todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, não é? Existe esse dito. E que também não cai uma folha de uma árvore sem que o nosso Pai saiba. Isso é assim mesmo, isso é uma totalidade onde tudo é conhecido, onde tudo faz parte de tudo. Então chega aquele momento em que a gente reconhece que tudo é o processo e que tudo faz parte da busca e que tudo acontece para levar para uma maior união como todo. E quando isto fica claro, bem claro na nossa consciência, a gente vê que as menores coisas são para isso, tudo é para isso, e nada está fora disso. E pode-se ler livros a respeito de como buscar, de como é a busca, não é? Os livros didáticos nesse campo falam disso, orientam, dão indicações a respeito disso. Mas todas essas indicações que os livros dão, na realidade, estão nos estimulando, porque conosco vai acontecer sempre diferente. Isso porque cada um de nós é uma criação, cada um de nós está num ponto. Então, as coisas vão acontecer conosco um pouco à nossa maneira. As coisas vão acontecer conosco segundo a necessidade, a nossa necessidade daquele momento. Então a gente lê os livros sobre a busca do eu superior, e isso é bom porque nos estimula nisso, isso abre a nossa mentalidade, isso lembra a nossa mente de tantos fatos que nós temos que reconhecer, isto desperta os nossos sentimentos para isso, isso ajuda a nossa ação física a ser coerente com isso. Mas a gente vai descobrindo que o que está acontecendo na gente não é bem aquilo que está no livro, porque a gente é a gente, o autor do livro era o autor do livro. E aquilo é muito bom para nos ajudar, para nos esclarecer, mas o processo na gente, naquele momento, é uma coisa totalmente nova. E o processo na gente é feito de todos os fatos da nossa vida, é feito de todo o nosso contexto, é feito das energias com as quais nós nos manifestamos, é feito de tudo. Se a gente tem em mente que a vida da gente é o processo e que a busca sempre houve, porque nos nossos níveis superconscientes isso é muito claro. E se a gente começa a observar tudo como um material de estudo, como um material de aprendizagem, como uma oportunidade de crescimento, tudo começa a nos falar nesse sentido, e de tudo a gente tira muitas lições e muitos ensinamentos. Continuamente a gente tira ensinamentos, de tudo. E à medida que nós começamos a observar tudo com a devida atenção, tudo com a mesma atenção, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo afeto,
nós começamos a perceber que tudo nos fala alguma coisa, que tudo nos diz alguma coisa, que tudo nos dá uma indicação, que tudo está nos orientando. E nos fica claro que essas coisas todas são como que guiadas por uma inteligência muito maior, que nada disso está solto e que essa inteligência maior também existe dentro de nós e nos guia, nos guiou o tempo todo, nos trouxe até o ponto em que nós chegamos. E foi esta guiança interna que nos trouxe ao ponto de finalmente reconhecer que ela existe. Então nós não precisamos ficar preocupados em como fazer e como vai acontecer. A partir do momento em que nós percebemos que a vida é una, que nós fazemos parte desta unidade, desta totalidade, que tudo isso vai para a mesma meta e que, portanto, nós somos guiados para lá e que isso que nos guia somos nós mesmos, a uma certa altura nossa mente reconhece tudo isso, percebe tudo isso. Então, a partir daí, o trabalho é só a gente não criar obstáculo nenhum, a gente se manter lúcido, a gente se manter observador, a gente ficar aberto para recolher todas as lições, todos os ensinamentos que tudo nos dá, que tudo nos apresenta. A propósito dessa pergunta de como fazer a busca, eu posso lhe falar um pouco da minha experiência nesse sentido, como foi. E pode ser que essa experiência não seja a mesma com outras pessoas, com os outros, porque, como se disse, cada um tem a sua forma. Na minha experiência, eu nunca tive dúvidas de que eu participava de uma realidade maior, que havia outros níveis de consciência e que eu era guiado por uma coisa interna. Eu nunca tive dúvida disso. E mesmo naqueles períodos da minha infância ou da minha adolescência, nos quais eu não estava exatamente externamente me ocupando tanto disso, esta certeza nunca esteve longe de mim, sempre esteve presente. Então eu tinha consciência de que a minha vida externa não era ainda aquela vida como eu estava idealizando que fosse nesse sentido. Mas apesar disso, eu nunca perdi a consciência de que a coisa estava acontecendo e que a coisa era certa e que eu era guiado e que tudo era guiado. Isto nunca me abandonou. De forma que mesmo quando havia aquelas circunstâncias externas que não correspondiam àquilo que eu imaginava que fosse uma busca, eu não me preocupava com isso, continuava e dizia, isso está acontecendo, de alguma forma isso está acontecendo e eu sou guiado. Isto nunca me saiu da consciência, eu sempre tive esta certeza. E tendo essa certeza, nunca tendo duvidado disso, eu percebi que todos os fatos determinantes na minha vida já estavam preparados.
Isto eu percebi desde criança. Eu percebi que aqueles fatos importantes, aqueles fatos marcantes, aqueles fatos que mudavam fases na minha vida, eram coisas que, quando chegavam, eu sentia que estavam já preparados, que eram coisas preparadas e que era apenas eu chegar ali para vivê-las. Esta é a minha experiência. O fato de eu sentir que estas coisas estavam preparadas não inclui que eu já soubesse como é que elas seriam. Não. Eu sentia que elas estavam preparadas, mas elas eram novas, ao mesmo tempo para minha consciência. Não eram coisas que eu tinha imaginado, não. Eram novas para mim. Mas eu sentia que estavam prontas de uma certa forma. Que em algum nível meu, aquilo já acontecia de sempre e que estava acontecendo há muito tempo. Que estava apenas se realizando. Então, quando aquelas coisas se apresentavam já preparadas, aquilo se juntava com aquela minha certeza de que eu sou guiado, e eu não resistia, eu não opunha a mínima resistência àquela coisa, a mínima resistência. Eu entrava na coisa inteiro. E no entrar na coisa inteiro, eu não me preocupava com o resultado da coisa. Eu não ficava preocupado, como será que vai acabar? Isso não me vinha em mente, não me vem até hoje. Então eu entro numa coisa, quando ela é importante para a vida, eu sinto que ela já estava preparada. Eu não oponho nenhuma resistência, eu não coloco nenhum outro projeto atravessando aquele caminho, nada. Eu paro com todo o resto e deixo aquilo seguir. Deixo aquilo seguir o seu curso. Eu não interrompo aquilo com nada, enquanto eu estou sentindo que a coisa está fluindo e guiada. E que não sou eu que estou fazendo aquilo, eu estou apenas na coisa, fluindo junto com a coisa. Esta sensação a gente pode ter, a gente percebe isso na vida. E enquanto aquilo está fluindo e eu estou fluindo dentro daquilo, mesmo que me passasse em mente fazer algo diferente, eu não faria. Com o tempo, não vem mais em mente fazer coisas diferentes, mas no princípio vem. Mas mesmo que viesse, eu não faria. Eu seguiria aquele curso enquanto ele fluísse e enquanto eu fluísse lá dentro, dentro do curso, tudo bem. Sempre com aquela certeza de que tudo é guiado e que eu não estou fazendo uma coisa por conta própria. Houve experiências neste sentido que eu tive na minha vida, nas quais, durante a experiência, eu ainda me preocupava com o resultado, me preocupava que aquilo terminasse bem, no meu modo de ver. Mas eu procurava tirar isso, procurava limpar isso, até que isto com o tempo desapareceu completamente. Hoje, se eu estou numa experiência, como possa ser essa de nós estarmos trabalhando juntos aqui, que foi uma experiência guiada, porque nenhum de nós podia planejar isto assim, como está acontecendo. Então foi tudo guiado, né? E neste momento, eu não tenho a mínima preocupação de como isto vai acabar. A mim não passa a mínima preocupação a respeito disto. Isto está fluindo simplesmente e eu não tenho a mínima preocupação de como vai terminar esta reunião, se esta reunião está sendo boa, se esta reunião está sendo proveitosa. Eu não tenho a menor preocupação a respeito de como vai terminar. Eu não tenho, isto tudo está completamente fora da minha consciência neste momento. E eu estou apenas
percebendo que isto está guiado, que tudo isto foi guiado, eu estou percebendo que nós fomos guiados, que nós somos guiados neste momento, e estou apenas não impedindo que a coisa aconteça. E assim como eu estou falando neste momento com vocês, se eu perceber que o fluxo manda que eu sente e pare de falar, eu sento e paro de falar sem nem perguntar porquê e sem nem ficar perguntando se vocês estão estranhando de eu ter sentado e parado de falar. Não passa nada disso na minha consciência. A coisa vai fluindo. E eu tenho certeza neste momento que está sendo guiado, só isso. E eu sei que se eu não interferir aqui, que se eu não tentar levar isto para algum rumo, eu sei que só pode terminar bem para os que estão aqui. Mas eu não sei como vai ser e também não quero saber como vai ser. Isso eu percebi na minha experiência que é uma questão de treinamento, da gente ir vivendo isso. A gente custa um pouco a perceber de que estava sendo guiado. Se a gente não tem um sonho muito claro, ou se alguém que tem mais experiência não chega e alerta você para que você está sendo guiada, você pode não perceber que está sendo guiada. Mas pode crer que o fato de você estar pedindo para ser guiada já quer dizer que você está sendo guiada. Você está sendo atraída para isso. Você já está sob controle das suas energias superiores, até um certo ponto, naturalmente. Senão você não estaria interessada em ser guiada por dentro. Se você já tem esse interesse, se você já despertou para isso, você já está sendo, você está sendo guiada. Você está começando a tomar consciência de que você é guiada. Então, a partir daí, não discuta mais com isso. Pare de duvidar, pare de ser incerta. Reconheça que você está sendo guiada, que existe uma guiança. E perceba essa guiança. Abra os olhos para ela e você então vai ver que tudo acontece para isso. O fato de você ter vindo parar aqui hoje já é um fato dessa guiança que atuou. O fato de você estar ouvindo essas coisas que você naturalmente tinha necessidade de ouvir é um produto desta guiança. E é tão guiado que hoje, pouco antes de eu sair de casa, alguém que trabalha comigo me disse: eu estava em meditação e vi aquela caixa de som que fica ao seu lado lá na sala, sem os papéis que são para ser lidos. Não tinha papéis ali em cima, tinha folhas em branco. Porque a minha guiança pode falar através de outro, não é? Então falou através do outro. E eu imediatamente percebi que não devia fazer nada aqui daquilo que estava no papel planejado. E que aqui hoje ia acontecer uma outra coisa completamente nova. E eu vim para cá completamente confiante que isso ia acontecer. Eu não duvidei nem um momento. O papel com as coisinhas escritas, o roteirinho ficou lá na bolsa, está lá dentro da bolsa, e eu não duvidei nem por um momento que aqui não devia ter nada, que aqui devia estar assim. E eu me mantive nessa firmeza, apesar de não me vir em mente nada do que devia ser falado aqui hoje, nada do que ia acontecer aqui hoje, eu estava realmente, sob um certo ponto de vista, no escuro a respeito do que iria acontecer. Mas como eu tinha sentido que aquilo era guiança, que era para não ter nada aqui em cima e para deixar acontecer, eu fui firme.
porque eu já sei que isto é assim e eu não duvido mais. E quando eu sentei aqui, eu já estava sentado aqui há mais de meia hora, sem saber o que ia acontecer. E eu digo, o papel não vai sair da bolsa, porque não é para sair. Se for para ficar quieto o tempo todo, é isso. Então, isto aí é o certo. Eu não interfiro, eu não duvido. Eu obedeço. Quando chegou você e fez a pergunta. E quando você fez a pergunta, estava claro que a necessidade de todos hoje à tarde era a resposta à sua pergunta. E aí, uma resposta foi dada. Esta não pode não ser a resposta exata para a sua pergunta ou para a pergunta dos outros. Mas esta resposta pode ser aquilo que tinha de acontecer aqui, uma estimulação para que venha de dentro de cada um de vocês outras coisas, novas coisas para vocês, e que vocês poderão se abrir a elas. E isso das coisas estarem preparadas, assim como estava preparado tudo isso sem que eu soubesse. Existem certos tipos de guiança, porque quem guia é o eu superior. E cada eu superior pertence a um temperamento, né? Os temperamentos são 7. Então, no temperamento do meu eu superior, ele nem sempre me diz como as coisas vão ser. Ele me coloca nessas situações de dizer, não faça isso, mas não diz o que eu tenho de fazer em certos momentos. Então ele me prepara essas peças. Ele diz para mim, através de um outro, como aconteceu, nenhuma folha ali em cima, mas não diz o que eu tenho de falar. É do temperamento, esse é um temperamento. E eu tenho que me manter firme. Embora eu só saiba o que eu estou falando agora. Agora eu estou escutando o que eu estou falando, então estou sabendo o que está sendo falado. Mas até eu abrir a boca eu não sabia de nada do que ia ser. É uma forma. E outras formas de guiança são, talvez, dizer para você como deve ser feito, o que deve ser feito em certos momentos. E outras vezes acontece desta guiança te deixar bem claro o que a coisa é, naquele nível onde ela já existe, porque ela já existe nos níveis superiores. O que ela é naqueles níveis superiores. Então aí cabe a você deixar que a coisa se materialize aqui. Mas mesmo que aí você tenha percebido a coisa como é, e que te caiba trabalhar, e que te caiba ser um instrumento para que ela se materialize aqui, aí também tem que eliminar a preocupação pelo resultado. E aí também tem que se entregar à guiança continuamente, apesar de já ter percebido como é que é a coisa. Porque a guiança é necessária o tempo todo, para que a coisa realmente se efetive como ela foi apresentada. Então, na minha experiência, eu não posso nem por um segundo perder a consciência de que sou guiado. Porque se eu me esquecer que sou guiado, eu me apanho fazendo coisas que eu não aprovo, que eu não estou de acordo com essas coisas. E sinto também que me é permitido fazer essas coisas para que eu veja a diferença entre agir sob a guiança e agir por conta própria. E isto me faz sair do agir por conta própria imediatamente, o mais depressa possível, não ficar ali, não permanecer ali. Eu não posso permanecer ali porque começam a acontecer coisas que na minha consciência eu não aprovo.
Então isto faz com que eu queira agir por conta própria cada vez menos. E eu espero estar conseguindo agir cada vez menos por conta própria. O que aconteceu aqui hoje, essa prova de dizer não ponha o papel lá e de não dizer o que eu tinha de falar, esta prova aconteceu outras vezes também, desta mesma maneira, com fatos importantes da minha vida humana. E uma vez eu tinha humanamente muito idealismo num certo terreno profissional. E eu exercia aquela profissão com bastante idealismo. E eu tinha consciência de que sempre era guiado e queria ficar cada vez mais consciente desta guiança, e tanto eu queria ficar consciente desta guiança que um dia eu tive um sonho muito claro. E este sonho me mandava abandonar aquela profissão que eu tanto idealizava, onde eu já estava há 7 anos. E era um sonho muito claro. Este sonho era o seguinte: ele mostrava um grande galpão, um alto galpão, onde havia muito trabalho. E eu reconhecia naquele galpão cheio de pessoas trabalhando uma contraparte do meu ambiente de trabalho. Então eu estava no sonho, na parte mais alta desse galpão, e olhando o galpão lá embaixo e tudo aquilo acontecendo. E lá de onde eu estava, descia uma criancinha, levada por um desses, como é que chama, esses carrinhos que andam pelo fio? Como? Teleférico. Tinha um pequeno teleférico, um mini teleférico, e essa criancinha toda enrolada em coeiros que descia, que era levada por esse teleférico e descia, e quando ela chegava lá embaixo com o teleférico, é como se ela tivesse entrado numa grande confusão lá embaixo. Então, quando eu acordei de manhã, este sonho ficou claro na minha consciência, e eu percebi que eu tinha que abandonar a minha profissão. Porque aquela criancinha era um aspecto novo meu que estava para nascer, que era recém-nascido e que tinha que se desenvolver, que tinha que crescer. E esse aspecto estava pronto num teleférico para ser levado, como diz mesmo o teleférico, acima daquela confusão lá embaixo. Então esta criancinha, esse aspecto novo, ia ser levado pelo teleférico lá para onde ela deveria ir. E se eu estivesse lá embaixo, esse aspecto ia descer comigo e ia se dissolver lá dentro, no meio do que eu estava fazendo. Isto para mim era claro, o sonho me dizia isso. Mas veja o temperamento da minha guiança. Ela me diz: abandone esta profissão que você idealiza tanto e na qual você está há 7 anos, mas não me diz o que fazer em seguida. Então, se ali eu digo abandonar isso, mas para depois fazer o quê? Eu interrompo o processo. Eu bloqueio o processo. E ali foi só isso. Abandone, porque senão a criancinha morre. E eu tentei, durante alguns dias, perguntar. Sim, eu vou abandonar, não tem dúvida nenhuma, não tem discussão que eu vou abandonar. Mas pode me dizer o que vai ser em seguida? Não vinha nada. Nada. E aí você pode duvidar, você pode achar que foi uma coisa que não teve valor, não é? Você pode ficar com medo.
Você pode achar que é uma coisa que não era para acontecer já. Você pode achar mil coisas. Se você não tem fé, se você não tem certeza de que é guiado. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu mesmo sem saber o que ia ser em seguida, o que ia acontecer em seguida, eu dei todos os passos para sair daquilo onde eu estava, abandonei aquela profissão. E realmente eu fiquei um pouco de tempo, algumas semanas, naquele teleférico. Depois eu percebi, eu fiquei suspenso no ar, sabe, por um fio, por aquele fio do teleférico. E foram semanas em que não acontecia absolutamente nada, em que parecia que eu estava num vazio. Semanas em que eu tinha saído de onde eu estava e não estava onde eu devia ir. Era uma coisa como se eu tivesse realmente suspenso num teleférico. Isto me deu uma enorme alegria, porque veio me confirmar que não precisava confirmação, mas veio confirmar que o sonho era absolutamente certo e que era aquilo mesmo. E que aquele teleférico era que tinha sido sonhado, que aquilo era eu, naquela situação, naquele teleférico, e que era ótimo ficar em suspenso. E como no sonho o teleférico estava em movimento, eu digo, bom, isto aqui é assim mesmo. Eu agora vou andar um pouco no teleférico, não é? Em vez de ir lá no teleférico, onde as pessoas iam, eu estava no teleférico já, não precisava ir lá. E, e foi muito bom. Foi muito bom porque enquanto estava suspenso nesse teleférico e sem saber de nada, sem saber de coisa alguma do que ia acontecer, e eu não estava em minha casa comodamente, não. Eu estava num país estrangeiro, sem recurso nenhum, sem dinheiro, sem casa. Eu estava completamente no teleférico, longe do Brasil, sem contar com nenhum apoio no Brasil, de nenhuma pessoa, de ninguém, de nada. Estava no teleférico, literalmente. E, e aí passaram aqueles dias, eu não me lembro se foram 2 semanas, se foram 3 semanas, eu não me lembro porque não fico muito ligado a, a essas coisas, mas devem ter sido 2 ou 3 semanas. E as coisas ficavam cada vez mais em suspenso, e eu cada vez mais no ar, e eu cada vez mais alegre internamente por ver que o sonho tinha sido correto e que eu tinha feito tudo certo. Até que um dia chegou um bilhete aonde eu estava morando, dizendo, venha aqui, porque tem uma coisa para nós conversarmos. E eu saí de casa e fui lá. E quando eu cheguei lá, era a nova conjuntura da minha vida que estava sendo apresentada e já estava toda pronta, tudo pronto. E eu só fiz entrar ali, sem resistir a nada. Era uma coisa completamente oposta ao que eu estava fazendo, era uma coisa que eu nunca podia imaginar de fazer na minha vida, era uma coisa que não me dava naquele momento nenhuma perspectiva de eu gostar nem de não gostar. Era uma coisa que estava sendo apresentada e que eu sentia que estava pronta e que eu devia entrar ali, sem discutir, sem fazer nenhuma pergunta. E foi o que eu fiz. E a partir deste momento, tudo o que acontecia fazia parte disso que estava preparado, e tudo o que acontecia me era claro. E é assim que aconteceu comigo.
eu não pude nunca duvidar de que era guiado, porque as coisas aconteciam aqui, no plano físico mesmo. Aconteciam assim muito concretamente armadas, concretamente feitas, já prontas, já arrumadas, decididas. E com o tempo eu não tinha mesmo. Hoje, se eu percebo que uma coisa está sendo guiada e que é aquilo, eu não apresento a mínima resistência, nada. Eu fico ali e vou andando. Como aqui, desde que a gente começou este trabalho e antes de nós começarmos esse trabalho, não me passou pela cabeça nenhuma outra coisa que não fosse fazer esse trabalho. E como não me passa pela mente nenhuma outra coisa senão fazer esse trabalho nesse momento, é interessante que não acontece nada que venha me tirar desse trabalho. Porque não está na minha consciência isso. Então não tem nada que me impeça de chegar aqui, não tem nenhuma pessoa que me atrapalhe os passos para vir aqui. Não acontece nada que me impossibilite de fazer isto, porque eu nunca tive dúvida de que eu não devia fazer outra coisa senão isso. Então eu estava completamente disponível para isso, e aqui nós estamos, sem nenhum perigo, sem nenhum risco na minha fé de que isto seja perturbado. Porque na minha consciência não tinha nenhuma coisa fora disto que estava se apresentando. E claro que a gente é treinado, sabe, nessa persistência, nessa decisão. A gente é muito treinado nisso durante a vida. Há anos atrás, se isto não teria acontecido assim, porque teriam vindo pessoas me dizer que isto é bobagem. Outros teriam vindo me dizer, mas olha, tem coisas mais importantes para você fazer. Mas hoje nem isso mais acontece. Nem isso mais acontece porque, naturalmente, a minha consciência ficou mais enfocada. Então aí não pode mais acontecer essas coisas. Eu não atraio mais essas coisas. Não tenho atraído mais essas coisas. Agora, na minha experiência, neste momento aqui, não existe nada presente na minha consciência que eu tenha que fazer além disso que eu estou fazendo aqui. Nada. Tudo aquilo que está acontecendo fora daqui, que não seja isso, está entregue a Deus e eu estou ligado só a isto aqui neste momento, no meu nível consciente. Na minha experiência, o meu livre-arbítrio eu já usei. Isto é, eu dentro do meu livre-arbítrio escolhi seguir a vontade superior para mim. Isso eu escolhi dentro do meu livre-arbítrio. E a partir do momento que eu escolhi pela vontade superior e não pela minha vontade pessoal, eu usei o meu livre-arbítrio. E desse momento em diante eu não penso mais em livre-arbítrio, não existe esse problema para mim. Naqueles momentos em que as coisas se apresentam, e eu naturalmente, sem pensar no meu livre-arbítrio, eu apenas sigo, não é? Aparecem circunstâncias nas quais eu tenho que exercer um discernimento, não é? Mas aí eu procuro exercer aquele discernimento sem nunca esquecer de que eu sou guiado e sem nunca esquecer de que vai acabar como Deus quiser. E a partir daí eu entro com o melhor que eu tenho para dizer isto sim, isto não, isto mais ou menos, mas sem imaginar nem por um instante que eu estou fazendo aquilo sozinho, que eu estou fazendo aquilo por conta própria, que eu estou fazendo aquilo baseado só na minha experiência. Às vezes eu fico dizendo sim, não ou mais ou menos, mas como pano de fundo tem esta ideia de que eventualmente não sou eu que estou dizendo e que é outra coisa que está fazendo. Mesmo quando eu sou colocado em situação de discernir,
eu não me esqueço de que tem uma coisa que faz. Quando eu comecei a perguntar o que era a fé, o que era aquela coisa que eu tinha e que eu não sabia o que era, né, eu comecei a perguntar e me ficou claro que isso que a gente chama de fé é a gente saber que existe, é a gente saber que é vivo, é a gente saber que faz parte da vida em si. Então todos nós temos fé, ninguém não tem fé, todos têm fé, porque fé é esta participação na vida, é essa consciência de participar da vida, é esta consciência de ser vivo. Isto é a fé e, portanto, todo mundo tem isso na consciência, porque todos nós temos consciência de ser vida, de fazermos parte da vida. Isto é a fé. Acontece que a gente perde a consciência desta fé. A gente se distancia deste fato fundamental. Mas mesmo que a gente perca a consciência da fé, mesmo que a gente se distancie da fé, mesmo que a gente não acredite na fé, ela existe no nosso centro, na nossa essência, porque senão nós não estaríamos vivos. Então a gente passa a reconhecer que tem fé, mas não tem fé de repente. A gente sempre teve fé porque a gente sempre fez parte da vida. É que a uma certa altura a gente percebe que tem fé. A gente reconhece que tem fé. É uma questão de reconhecimento de um fato. Não existe pessoa sem fé. Existem pessoas sem consciência da própria fé. Ela está perguntando como é que a gente tendo a razão, não é? Como é que a razão deixa que a gente aceite isso assim? Quando eu percebi que a razão funcionava em mim também e que eu também podia agir pela razão, eu peguei a minha razão e coloquei nas mãos das energias superiores e disse: olha, façam o que quiserem da minha razão. Eu não renego a minha razão e vou usar a minha razão sempre que for necessário. Mas a minha razão, assim como ela é, pequena ou grande, não importa, a minha razão, ela está entregue a esta sabedoria maior, que está além da minha razão. Eu faço assim. E eu não posso negar que a razão funcione em mim e que possa funcionar em mim, e nem eu quero, nem eu tenho a menor intenção de abolir a razão enquanto ela existe em mim. Mas eu quero usar esta razão sempre que for necessário e da melhor maneira, usá-la a serviço de uma coisa maior. E eu então coloco continuamente a minha razão e outras coisas, eu coloco sempre isso para que as energias superiores a conduzam. E sem nenhum complexo eu uso a minha razão quando é preciso, sabendo que ela não é mais minha, porque eu já ofereci e tenho fé que ela está sendo também conduzida. Ela também está dentro disso. E isso de você ficar colocando a razão nas mãos das energias superiores, colocando os seus atos, isso tudo também é um processo. Porque chega um certo momento que você coloca a tua vida inteira lá, então não tem mais detalhe nenhum que colocar lá. E aí você usa as coisas sem nenhum problema, sem nenhum complexo, sabendo que está tudo entregue e que está tudo aceito.